Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Hoje, nesta homilia diária, nós somos convidados a deixar um pouquinho as nossas atividades, deixar um pouquinho para trás aquilo que está na correria do nosso dia a dia para entrar em sintonia com o nosso Deus. Hoje, a nossa igreja celebra Inácio de Azevedo e companheiros mártires. Inácio de Azevedo nasceu na cidade de Porto, em Portugal, em 1526. Era de família ilustre. Em 1548 entrou na Companhia de Jesus, onde foi ordenado presbítero e também depois foi enviado como missionário para o Brasil. Tendo avaliado os anos em que atuou no Brasil e a extensão e os desafios da missão, viajou para Portugal em busca de reforços. Conseguiu atrair muitos colaboradores, mas aí depois ele foi enviado como missionário para as Ilhas Canárias. Nos dias 15 e 16 de julho de 1570 foram martirizados. Com ele somavam 40 missionários, sendo 31 portugueses e 8 espanhóis. Quando nós olhamos para a vida dos santos, quando nós olhamos para o testemunho dos mártires, nós entendemos de fato o que é morrer de amor por Deus, o que é de fato viver intensamente a vontade de Deus a ponto de entregar a sua própria vida. O evangelho de hoje se encontra em São Mateus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação, num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem ele nem aos companheiros era permitido comer, mas unicamente aos sacerdotes? Ou nunca lestes na lei que em dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contrair culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero a misericórdia e não o sacrifício, não teríeis condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, quando nós nos deparamos com esses ensinamentos de Jesus, nós percebemos o quão era engessado a cabeça das lideranças daquela época. Muitos viviam a lei por si mesma e achavam que o simples fato de cumprir a lei já era o suficiente, que as pessoas não precisavam mais fazer a vontade do Senhor nas suas vidas, não precisava mais estar em constante oração, era somente cumprir a lei por si mesma. Queridos irmãos, não é assim que funcionam as coisas. Nós bem sabemos que a lei, que as regras, que aquilo que norteia a nossa fé deve ser para nós instrumentos para chegar até Deus e não obstáculos. Nós não podemos, pela lei, justificar algo negativo. Nós não podemos, pela lei, justificar alguma ausência de benfeitoria de acordo com a vontade do Senhor. Hoje, lendo este Evangelho, nós somos impulsionados a buscar cada vez mais nas leis, nos preceitos, na Sagrada Escritura, meios, instrumentos para que nós vivamos de fato a vontade de Deus. Notemos que o fato deles não conseguirem sair dessa lei engessada os faziam ter dificuldades de aceitar o messianismo de Jesus. Eles ficaram cegos diante da proposta de Jesus. Pouquíssimos seguiam Jesus, mesmo sabendo pelos sinais que ele tinha clara evidência de ser o Messias. Que possamos então,
queridos irmãos e irmãs, pedir a graça do Senhor para abrir os nossos olhos, para não usarmos da lei, dos costumes, daquilo que nós temos no nosso coração como regra, como fim, mas como meio para se chegar até o fim, que deve ser sempre Deus. Também peçamos a intercessão dos mártires de hoje, do bem-aventurado Inácio de Azevedo e seus companheiros, que morreram por levar o Evangelho até os povos mais distantes. Que Deus abençoe você pela intercessão do bem-aventurado Inácio e seus companheiros, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.